1. E agora, falando de profissão, vamos lá. Hoje é dia de falar do farmacêutico bioquímico. Por muito tempo confundiu-se o médico com o farmacêutico. A mesma pessoa que preparava o remédio era a pessoa que diagnosticava. Isso é muito, pessoal, é bastante comum ainda no Brasil, não é verdade? Nas pequenas cidades, nas médias cidades, tem sempre aquela farmácia onde o farmacêutico te conhece desde que você nasceu. Aí você chega lá e fala assim: ô, doutora, senhora, eu estou aqui com uma dorzinha, estou um pouco com dor de cabeça e tal, e ele mesmo já diagnostica e dá o remédio para você. Mas em 1260, na Arábia, um decreto separou formalmente as duas áreas. No Brasil, a autonomia da farmácia sobre a medicina foi firmada com a criação da primeira escola de farmácia em 1839, na cidade de Ouro Preto. Hoje, o país é o 9º mercado mundial de medicamentos. Só que a distribuição é particularmente muito perversa, porque 23% da população consome 60% da produção. As indústrias do setor pretendem estender o consumo a todos e elevar o Brasil à 6ª posição no mercado mundial. E isso é possível. O país tem plenas condições para que esta meta se realize. Tem farmácias por todo o território, indústrias já instaladas e parcialmente ociosas e um mercado potencial. O Brasil tem muitos doentes, infelizmente. E tem mais, hein? A farmácia bioquímica está num setor considerado prioritário para o desenvolvimento e investimento industriais no país. Conheça um pouquinho do mercado de trabalho e do dia a dia de um farmacêutico bioquímico agora, nessa matéria. O trabalho do farmacêutico bioquímico vai além dos balcões. Ele acompanha a produção de uma indústria de cosméticos, de uma indústria de alimentos e ainda pode atuar no setor de análises clínicas. O mercado está crescendo com o desenvolvimento de setores fitoterápicos, onde o profissional faz a pesquisa e controla a produção de medicamentos homeopáticos, por exemplo. Mas hoje a gente vai acompanhar o trabalho deste profissional numa indústria farmacêutica. Aqui, a produção de cremes, líquidos e comprimidos é supervisionada por um farmacêutico bioquímico. Ele é responsável pela manipulação das fórmulas, que são feitas na matriz alemã da indústria, mas que precisam ser adaptadas às condições técnicas daqui. Ele analisa a matéria-prima e todos os procedimentos que vão transformar esse simples comprimido numa arma eficaz contra doenças. Nós, aqui no Brasil, recebemos as fórmulas estabelecidas pela Bayer, que são frutos de muitos anos de trabalho, né? E adequamos essas fórmulas às nossas condições de equipamento. Então, nessa adequação, é uma fase que envolve o trabalho do profissional farmacêutico, é uma fase que envolve a validação de todo o processo com os nossos equipamentos e as adaptações que nós fizemos. Hoje você está num setor administrativo, mas você já passou pela produção. Como é que foi essa tua trajetória aqui? Quando eu entrei na Bayer, eu era estudante de farmácia e bioquímica, sou farmacêutico formado pela Universidade de São Paulo, e no 2º ano do curso eu já comecei no nosso laboratório de controle de qualidade químico. Fiquei basicamente uns 3 anos, cerca de 3 anos nesse laboratório. A partir daí eu vim para a produção, comecei aqui com a parte de fabricação no setor de formulação química, que era a preparação de ampicilina sódica. Aí era uma reação química propriamente dita, né? Você gosta muito do que você faz? Com 13 anos, inclusive, na profissão, eu só tenho aprendido e tenho gostado cada vez mais. O farmacêutico bioquímico faz pesquisas para estudar as reações que esses medicamentos provocam nos organismos vivos. Neste laboratório, os testes orientam as guias de fabricação e bulas dos remédios, através de análise de amostras dos produtos antes de serem comercializados. A boa visão é importante para reconhecer as reações químicas, que têm as cores como característica. Toda profissão tem seu risco. Imagina quem trabalha com produto químico. Por isso, o farmacêutico bioquímico tem que ter muitos cuidados. Essas duas profissionais estão manipulando um produto altamente tóxico. Por isso, elas têm que ficar aqui nessa capela. Se algum acidente ocorrer e esse produto atingir os olhos, olha só, a primeira providência é lavar os olhos rapidamente. Se o ácido ficar derramado aqui no chão, tem que usar um reagente para neutralizar qualquer tipo de queimadura também no profissional. Agora, se esse ácido acabar atingindo uma maior parte do corpo, o profissional tem que vir, olha, e tomar uma chuveirada para aí sim não correr nenhum risco de queimadura.
muito perigoso trabalhar aqui, não? É perigoso, mas o profissional ele está consciente dos riscos que ele pode correr. Desde os primeiros anos da faculdade, ele é treinado e orientado para o risco dos produtos químicos. Uma das matérias no curso de farmácia e bioquímica é a toxicologia, onde nós aprendemos toda a toxidez das substâncias. Quer dizer, tem que pesquisar muito, estudar bem o produto com que você está lidando. Nós temos uma formação básica de 5 anos. Tá? São 5 anos de estudos, no qual o profissional se aperfeiçoa e aprende a lidar com todos os riscos e garantir a qualidade do produto que ele coloca no mercado. A gente está falando do perigo, né? O que tem de bom? Por que é bom trabalhar aqui? Nós temos um bom ambiente de trabalho, a tranquilidade de se trabalhar com o que a gente gosta. Tá? Nós estudamos para isso e trabalhamos com o que nós gostamos. É um desenvolvimento de métodos, pesquisas analíticas, é uma dos campos de atividade do farmacêutico. E aqui ele faz isso. O Hernani, esse que acabou de dar o depoimento, realmente está com cara de satisfação. Claro, ele disse que faz o que gosta e isso traz satisfação. Então é isso aí, descobrir do que se gosta pode ser difícil, mas sem dúvida é um caminho para a realização pessoal e profissional. E para você, Hernani, parabéns. Pessoal, em muitos países o farmacêutico bioquímico lida só com medicamentos. Porém, na América Latina, incluindo o Brasil, o profissional pode trabalhar tanto na indústria de alimentos como na indústria química. E a profissão é restrita apenas aos habilitados. No Brasil, existem 45 cursos de farmácia e bioquímica, distribuídos em 17 estados. A maioria desses cursos são oferecidos pelas universidades federais. Agora, só o estado de São Paulo abriga 1/3 desses cursos. Anote alguns. Alguns dos cursos de farmácia e bioquímica podem ser encontrados nas seguintes universidades: Unesp, em Araraquara, Unimep, em Piracicaba, Ucamp, Campinas, Universidade de São Paulo, em São Paulo, Universidade Sagrado Coração, em Bauru, Universidade de Marília, em Marília, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, em São Paulo, e Faculdades Oswaldo Cruz, também em São Paulo. Algumas faculdades oferecem um curso em 4 ou 5 anos, outras em 6 anos, como é o caso dos cursos noturnos. É importante, moçada, estatísticas mostram que vem caindo a procura pelo curso. E aí vale um pouco um adendo, que é o seguinte: existe uma certa desinformação, porque muita gente pensa que o farmacêutico é aquele que fica sempre atrás do balcão na farmácia. Em primeiro lugar, nem sempre a pessoa que está atendendo na farmácia é farmacêutico. Ele pode ser apenas um atendente, como em qualquer outro estabelecimento comercial. Toda farmácia é obrigada a ter um farmacêutico que é responsável por aquele estabelecimento comercial, mas um farmacêutico bioquímico. Porém, os farmacêuticos não atuam só em farmácias, estabelecimentos comerciais. Eles são absorvidos também por todo esse campo de trabalho, que são as indústrias químicas, de alimento, como nós acabamos de mencionar, tá? Então fica ligado. Outra coisa, o exemplo da queda da procura é a Pucamp. Em 1987, 650 candidatos se inscreveram para suas 100 vagas. Nos últimos vestibulares, os inscritos chegaram a 350, ou seja, 3 candidatos por vaga. Agora, isso não é concorrente de 350 candidatos, alguns faltam, outros apenas se exercitam com o vestibular e tem muita gente mal preparada. Portanto, preste muita atenção. Quem está mesmo afim e preparado, entra. Ok? Por hoje é só, pessoal, mas antes uma pitadinha de história para você. Você sabia que as primeiras poesias de Carlos Drummond de Andrade foram escritas em sua farmácia? É isso aí, o Drummond era farmacêutico. Então, olha, beijos e abraços para você. A gente volta amanhã falando de TO, o terapeuta ocupacional. Até lá.